Estamos chegando, galera. Hoje já é sexta-feira, né? E sexta-feira com o amistoso da Seleção Brasileira. Tivemos mais um jogo do PFB Futebol Clube, mais uma rodada da Copa Rádio Chopinzinho Doce Doce de Futsal. Copa TVT movimentando Taquarituba, Cerqueira César, Avaré, toda a região. E o pessoal também lá do Bia Greg Salles, do Resenha, trazer a classificação da competição. E vamos também falar de Supercopa Piratininga, vamos falar de Marrecas Clube, vamos falar do Corinthians, que avançou às semifinais do Paulistão 2018. Vamos falar da seleção sub-20, que fez amistoso contra o México, vários outros amistosos, tem cada jogaço nesta sexta-feira, sábado, domingo, enfim, muita bola rolando e a gente trazendo os destaques também de outros esportes, de outras modalidades aí para você. Copa Rádio Chopinzinho Doce Doce, hoje 2 partidas e 2 jogaços, né? No primeiro jogo, Coronel Vivida ganhou de Laranjeiras pelo placar de 5-3. E o segundo jogo, a equipe da casa, Chopinzinho, vencia a equipe de quedas do Iguaçu até faltando 22 segundos para acabar o jogo. Quando então Quedas conseguiu o empate e o jogo terminou empatado em 4-4, foi um jogaço. Terminou agora há pouco, né? Poucos minutos aí terminou este duelo, né? Entre a equipe de Quedas e a equipe aí também da casa, a equipe de Chopinzinho, já definindo os classificados ali a próxima fase da competição. Eu aproveito e falo do PFB Futebol Clube, PFB, que conseguiu um resultado importantíssimo, hein? Uma vitória realmente surpreendente hoje contra a forte equipe da Differ, jogando no campo, né? O pessoal ali do Lotice, as margens da PR 483, e uma vitória realmente surpreendente pelo placar aí de 7-4. E com isto, a equipe está com quase 58%, 57,1% de aproveitamento nos jogos do ano. Embalou aí a 4ª vitória consecutiva e depois de 2 derrotas lá no campo da Differ, conseguiu aí hoje vencer, né? Depois de 2 derrotas no ano passado, primeiro jogo deles este ano, e conseguiu aí a vitória. A equipe do PFB Futebol Clube, que teve o Rodrigo, teve o Juliano Monteiro Vargas, teve o Alcindo e o Marcelo Polassi, teve também o Marcelo Bueno, popular Tchê, né? O Chimansky, eu, Chico Correia, o Marcelo Cel passou por lá para comandar a rapaziada, e o Nerizandro também esteve por lá para comandar aí, para ajudar, bem como o Celso Delara, que hoje jogou improvisado no ataque, né? O Celso hoje foi pro ataque. Um dos destaques do jogo foi o Chimansky, que fez 3 gols, e o Igor, que também aí deu uma consistência muito boa no meio de campo, né? Novo atleta aí contratado neste ano de 2018 e que fez valer aí esta força, principalmente no meio de campo da equipe do PFB Futebol Clube. O goleiro Rodrigo fez defesas importantes no momento mais delicado, quando faltava um gol, né? O jogo ali chegou a estar 4-3 e o Rodrigo fez defesas importantes, garantindo depois no final do jogo que a equipe conseguisse deslanchar aí no placar, né? E depois o pessoal esteve aí confraternizando. Um abraço lá. Hoje o desfalque do Lotice no ataque, não pôde jogar, né? Mas estava lá também recepcionando todo mundo muito bem, como sempre, no campo da Differ, ali às margens da PR 483 em Francisco Beltrão. Embaixo do vídeo aqui eu vou deixar os resultados do dia, todos os resultados do dia. Hoje nós tivemos garantindo vaga nas semifinais do Campeonato Paulista do Corinthians, os gols do Sid Clay e do Maicon. O pessoal torceu contra o Corinthians, uma barbaridade, né? Não sei se é medo do Corinthians nos clássicos, mas o Timão tem um problema nas bolas aéreas, né? O Bragantino chegou 2 vezes no jogo com mais perigo, e as 2 foram em bolas alçadas, uma no primeiro tempo, o Peixoto cabeceou pertinho, outra no segundo tempo, e o Corinthians sofre com bolas aéreas, mas hoje conseguiu fazer o placar ainda no primeiro tempo, se segurou no segundo tempo. Mais de 32 mil pessoas foram à arena e volta a ter os 4 grandes na semifinal do Paulista, o que não ocorre há algum tempo. Corinthians e São Paulo, né, estarão jogando 2 partidas. A vantagem de decidir em casa é do Corinthians, não significa nada, porque não tem vantagem de 2 empates. A única vantagem é o segundo jogo em casa.
assim como Palmeiras e Santos. Palmeiras tem a melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui, o Corinthians tem a segunda, o São Paulo tem a terceira e o Santos a quarta melhor campanha desses 4 que chegaram aí às semifinais da competição. Hoje nós tivemos também outras equipes garantindo vaga na próxima fase. O Fluminense empatou com o Flamengo 1-1, clássico carioca, teve polêmica por lá, um gol anulado do Fluminense em que o Gum estaria em posição legal, foi do próprio Gum o gol aos 46 do segundo tempo. O Everton empatou já no finalzinho para a equipe do Flamengo, não deu para o Flamengo, né? O Flamengo campeão do primeiro turno, vai esperar agora o vencedor de Fluminense e Botafogo, que decidem o título no final de semana. Fluminense e Botafogo estarão jogando. Nós tivemos Copa Asiática, classificação ainda, terceira rodada. Quirguistão ganhou de Mianmar pelo placar de 5-1. No Campeonato Brasiliense avançaram o Ceilândia, que empatou com o Formosa em 1-1, e o Sobradinho, que bateu o Real pelo placar de 2-1. No Catarinense, ainda fase de pontos, né? O Tubarão bateu o Brusque 3-2, Inter de Lages e Concórdia 0-0. No Cearense, o Ceará bateu o Floresta 2-0. Aquele rapaz, o Douglas Coutinho, que jogou no Atlético Paranaense, fez os 2 gols do jogo. Fortaleza bateu o Ferroviário por 2-1 e o Iguatu perdeu em casa para o Uniclinic pelo placar de 1-0. No Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas bateu o São Luís e avançou, e o São José nos pênaltis fez o gol no finalzinho ali sobre o Veranópolis, uma expulsão de cada lado, decisão nos pênaltis 4-3 pro time da casa. Lembrando que ontem o Grêmio passou, a Avenida havia passado, hoje passaram aí Brasil de Pelotas e São José, que estarão decidindo também uma vaga na final. No Campeonato Mineiro, jogo de ida, o Atlético Mineiro com gol do Casares bateu o América Mineiro por 1-0, melhor para a equipe do Galo sobre a equipe do Coelho. No Paraense, o São Raimundo bateu o Remo por 1-0. No Campeonato Potiguar, lá o ABC já é o campeão, já falei, né? Santa Cruz 2, Potiguar também 2. No Sul, Mato Grossense, Novo Operário e Corumbaense empataram em 1-1. Tivemos mais um classificado no Campeonato Maranhense. Motoclube Maranhão empataram em 1-1 e o resultado favoreceu o Motoclube, que avança a próxima fase do Campeonato Maranhense. Também teve um pênalti lá para cada lado neste duelo e o Motoclube já havia saído na frente, depois só segurou aí o resultado. Tivemos também aí Liga dos Campeões de Futebol Feminino, com vitória do Wolfsburg e do Lyon sobre o Barcelona, né? Aqui destaque dos times aí que investem também no futebol feminino, e tivemos aí o Barcelona perdendo para a equipe do Lyon e o Wolfsburg da Alemanha goleando pelo placar aí de 5-0, goleando o Slavia Praga por 5-0. Estamos tendo aí vários campeonatos sub-20, campeonato da base lá em território europeu, e tivemos alguns amistosos internacionais. Ressalto mais uma vez, aplicativo futebolinterior.com.br/placar. Os resultados estarão aqui embaixo, né, nessa colaboração aí do portal Futebol Interior Placar, né, todos os placares aí. Mas nós tivemos Filipinas 3, Ilhas Fiji 2, Malásia e Mongólia empataram em 2-2, o Bahrein empatou com a Palestina em 0-0, a Argélia goleou a Tanzânia por 4-1, Ilhas Faroe empatou com a Letônia em 1-1 e o Luxemburgo ganhou de Malta pelo placar de 1-0. Tivemos ainda Dinamarca 1, Panamá 0, né, alguns dos jogos, além aí de outras partidas, o país de Gales que ganhou, e a gente vai trazer o resultado aí, foi 6-0 para o país de Gales neste amistoso. Na Copa do Rei da Tailândia, a Eslováquia eliminou o Emirados Árabes 2-1 e a Tailândia nos pênaltis eliminou o Gabão, tempo normal 0-0, nos pênaltis melhor para a seleção da Tailândia. Parece que está melhorando o futebol por lá, né? Nesta sexta-feira, né, nós teremos aí muitos jogos, destaque para a seleção brasileira, e o Tite quer fazer alguns testes, fazer algumas observações. O Douglas Costa vai jogar no lugar que seria do Neymar, mas o Tite diz, ele não vai ser o Neymar, ele vai ser o Douglas Costa. Isso é importante, né? Até porque cada jogador tem um estilo, cada jogador tem um jeito de jogar, e ele vai jogar com uma linha de 5, que é uma variação defensiva do 3-5-2, né? Uma variação defensiva aí do 3-5-2.
o Tite vai fazer aí este teste, né? Então, o Brasil, que já fez isso contra a seleção da Inglaterra, vai fechar um pouco ali, povoar um pouco mais o meio-campo. E o jogador brasileiro costuma enfrentar defesas de 4 jogadores, 2 laterais, 2 zagueiros. Quando o mesmo espaço é ocupado por um atleta a mais, falta campo. Então tá aí, né? A própria seleção da Inglaterra costuma fazer isso, fez isso contra o Brasil e agora o Tite quer fazer esse tipo de observação, inclusive para poder superar uma linha de 5. Uma novidade interessante, né? Taticamente falando, amistoso da seleção começa 1h contra a Rússia. Uma pitada já do que será a Copa do Mundo. O Brasil deve ter em campo Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Douglas Costa e Gabriel Jesus. São desfalques o Neymar, né, que continua se recuperando, Felipe Luiz, que não deve ir nem para a Copa, fraturou a fíbula da perna esquerda, e o Alexandro, que deu lugar para o Ismaili. A arbitragem será do Alexei Kulbakov, auxiliado por Dmitry Zuk e Alek Maslianka, todos da Bielorrússia. Então tá aí, né, a transmissão de vários canais de televisão, com certeza o pessoal acompanhando este jogo da seleção brasileira a partir de 1h contra a Rússia. Hoje a seleção sub-20 fez um amistoso contra o México, portões fechados. Só alguns projetos beneficentes lá da Amazônia, cerca de 500 crianças puderam assistir este duelo e terminou empatado em 1-1 no domingo. As equipes voltam a enfrentar, daí vai ter público lá na Arena da Amazônia. Brasil e México é um amistoso. O Brasil, que está jogando o Sub-18 de futsal, valendo vaga nos Jogos da Juventude, hoje jogou e venceu. Falando de futsal, o Marreco estreia hoje, sexta-feira, contra a Intel. As rádios de Beltrão estarão transmitindo o duelo e é um duelo importante. O Marreco estreou com derrota na chave ouro do Paranaense, perdeu para o Aimoré Matelândia, o jogo foi em Medianeira e o Marreco estreou com derrota. 2 vitórias na Copa Rádio Chopinzinho Doce Doce, as 2 por 5-3 e perdeu por 3-2 na estreia para o Aimoré. Tomou muitos gols nesses duelos, alguns desfalques. 2 jogadores convocados para a seleção, o Bateria e o Sinoé, devem jogar no final do mês de abril, jogando. 2 jogadores do Marreco na seleção, isso traz visibilidade pro clube, acaba sendo importante, mas vamos ver aí como que vem a equipe do técnico baiano para este duelo contra a Intel. A Intel, que já fez uma partida pela Liga Nacional e empatou em Pato Branco com o Pato Branco na última segunda-feira. Teve transmissão do Sport TV, o Pato, que vai ter a transmissão do Sport TV de novo, contra o Corinthians também nesta sexta-feira, 8h15 da noite, ao mesmo horário do jogo do Marreco contra a Intel em São Sebastião do Paraíso. Outros jogos da Liga Nacional, Magnus contra Blumenau e o São José jogando contra o Carlos Barbosa. São José de volta à Liga, estreou vencendo 7-1 lá em Belém. E a CBF divulgou aí as datas, horários e locais dos jogos da 4ª fase da Copa do Brasil. Dia 4 de abril, Atlético Mineiro e Ferroviário vão jogar no Independência, em Belo Horizonte. Atlético Paranaense e São Paulo vão jogar na Arena da Baixada, em Curitiba. São Paulo não vence, né? Vamos ver se quebra a escrita, mas São Paulo não consegue vencer o Furacão na Arena da Baixada. No dia 11 de abril, Avaí contra o Goiás, o Inter contra o Vitória e a Ponte Preta contra o Náutico. Depois, no dia 18 de abril e no dia 19 de abril, os jogos da volta, né, de todas essas partidas aí. Então, Atlético Mineiro e Ferroviário, Atlético Paranaense e São Paulo jogam no dia 4 de abril. Jogo do Galo às 7h30 da noite, do Furacão contra o Tricolor às 9h45, deve ser o jogo da televisão. No dia 11 de abril, 7h30 da noite, tem Avaí e Goiás, Inter e Vitória. Jogo interessantíssimo este para o Inter de Porto Alegre, já eliminado do Campeonato Gaúcho. E o jogo às 9h45, no dia 11 de abril, Ponte Preta e Náutico estarão aí se enfrentando. No dia 18 e no dia 19, os jogos da volta, né? Dia 18, na quarta-feira, o jogo da televisão deve ser aí Ferroviário e Atlético. No mesmo horário, Náutico e Ponte Preta.
transmissão lá para o Nordeste às 7h30 da noite, Goiás e Avaí. Na quinta-feira ficou São Paulo e Atlético e Vitória e Inter. O jogo do São Paulo vai ser na quinta, porque na quarta, jogo da Taça Libertadores da América, também na capital paulista, para não ter duelo aí das torcidas. Nesta sexta-feira tem troféu do interior, tem Ferroviária contra Red Bull Brasil, Ituano contra Mirassol e o São Bento contra a Ponte Preta. Jogos desta sexta-feira da Taça do Interior. Mirassol lidera o grupo 1 e a Ponte Preta lidera o grupo 2, né? O campeão de cada grupo faz a final. Também teremos nesta sexta-feira pausa lá nos campeonatos europeus, pausa no campeonato argentino por causa dos amistosos, e esses serão muitos, porque além do jogo do Brasil contra a Rússia, vários outros jogos. Mas teremos aí o mata-mata do Campeonato Alagoano, CSA contra a Asa, o Vitória contra o Bahia de Feira pelo Baiano, o Aparecidense contra o Vila Nova no Campeonato Goiano e no Paraense o Paysandu contra o Bragantino. No Potiguar é só cumprir tabela. O atual campeão ABC vai jogar contra a equipe do Açu. No Sergipano, segunda fase, o Lagarto contra o Olímpico. No Maranhense tem Imperatriz contra São José. Aqui é mata-mata também. No Piauiense, fase ainda de classificação, o Flamengo do Piauí joga contra o Altos, que tomou a goleada pela Copa do Nordeste, que foi uma coisa de louco. Tem campeonato Copa da China e teremos, como eu falei, muitos amistosos internacionais. Além dos amistosos, estamos tendo neste final de semana a abertura do Mundial de Fórmula 1. Neste momento está acontecendo alguns treinos já visando o GP de Fórmula 1 que ocorre no final de semana na Austrália. Teremos também corrida de caminhões ali em Cascavel, hein? O Wellington Cirino aqui de Francisco Beltrão vai estar correndo. Major League Soccer, muitos jogos nesta sexta-feira pela Liga de Futebol nos Estados Unidos, que anunciou a contratação de Ibrahimovic. Ele se despede do Manchester United nesta temporada, 7 jogos, apenas 1 gol. Se despediu hoje do Manchester, vai jogar no futebol dos Estados Unidos. O esquema lá de contratação é diferente. A liga que contrata e depois se destina ao time que ele vai atuar, que ele vai jogar. Temos aqui também as informações, então, já para encerrar, né, os destaques aqui dos amistosos internacionais. E são muitos, né, muitos jogos que estarão ocorrendo em várias partes do mundo, já avisando também a Copa do Mundo. Calendário FIFA, calendário da FIFA, teremos 10 horas da manhã, Quênia jogando contra Comoros, Armênia contra Estônia, Botsuana contra Lesoto e Irlanda do Norte contra a Coreia do Sul. No horário do almoço ao meio-dia tem Canadá contra Nova Zelândia, tem Geórgia contra Lituânia, Catar contra Síria já 13h, Suécia e Chile, Israel e Romênia, Kosovo e Madagascar, Togo contra a Costa do Marfim. Então tá aí alguns dos duelos que nós teremos nesta sexta-feira. Vou deixar a agenda também de jogos no rodapé aqui do vídeo, tá? Para você aí poder saber quem joga, quem não joga, como que fica, como que não fica a situação nesta sexta-feira com muitos amistosos. No sábado, meu amigo, esses são os jogos aí do sábado que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, desde o Campeonato Paulista, dos estaduais, tudo no sábado. Nesta sexta-feira, hoje, sexta-feira, nós não teremos aí estadual, só o Globo contra o América de Natal, cumprindo tabela, né? E teremos aí vários jogos, vários amistosos nesta sexta-feira. Singapura contra Ilhas Maldivas, Mali contra Japão, Azerbaijão contra Bielorrússia, Chipre contra Montenegro, Finlândia contra Macedônia. Tudo isso até 1h da tarde. 1h da tarde também, Rússia e Brasil, volto aqui a destacar, Senegal e Uzbequistão, Bulgária contra Bósnia, Gâmbia contra a República Centro-Africana, Noruega contra a Austrália, Turquia encarando a Irlanda, Grécia e Suíça, Hungria contra Cazaquistão, a Tunísia pega o Irã, a Ucrânia encara a Arábia Saudita, Sérvia pega o Marrocos, Alemanha e Espanha às 4h45, um jogaço. Também às 4h45 tem Argentina e Itália, outro jogaço. Áustria e Eslovênia, Escócia e Costa Rica e outro jogaço. Holanda e Inglaterra.
Polônia e Nigéria e ainda Portugal e Egito. Aqui é o duelo do Cristiano Ronaldo contra o Salah, que está moendo no Liverpool e ainda faz um trabalho social muito interessante no seu país de origem, que é justamente o Egito. Tem França contra a Colômbia, Curaçao contra a Bolívia, Peru encarando a Croácia e o México contra a Islândia. Tudo isto no dia de hoje, tudo isto nesta sexta-feira. Muito jogo, muitas partidas, diga-se de passagem, né? Quantos jogos aí para você poder acompanhar. Estamos tendo o Mundial de Ginástica acontecendo também neste momento. Teremos os playoffs da Superliga Feminina de Vôlei hoje. O Praia Clube contra o Osasco e o Minas encarando o Sesc. Pela Superliga Masculina, por exemplo, nós teremos também o Corinthians jogando contra o Sesc, já chegando aí na fase final. Liga Ouro de Basquete, que garante vaga na NBB, também vai ter jogo neste final de semana. Na Liga de Basquete Feminino, hoje tem Uninassal contra Presidente Venceslau e o Sampaio Correia jogando contra Catanduva. Na Liga de Basquete Feminino aqui do Brasil, nós temos aí o Veracruz liderando com o Blumenau na segunda colocação. Estão jogando agora aí na NBA o Sacramento contra o Atlanta, está no primeiro quarto ainda, e vários jogos serão disputados também nesta sexta-feira pela NBA. Destaque para o Cleveland Cavaliers, que vai encarar o Phoenix Suns, o Washington Wizards contra o Denver Nuggets, e também aqui destaque para outros duelos que estarão acontecendo, como o Golden State, que encara o Atlanta Hawks, o Boston, que encara o Portland, e o Oklahoma City Thunder contra o Miami Heat, né? Lá sempre só tem jogaço. E nós tivemos hoje na NBA a vitória do Charlotte, aliás, quase o dobro de pontos, né? 140-79 sobre o Memphis, uma das maiores goleadas, vamos dizer, da história do basquete, quase o dobro de pontos. O Philadelphia bateu o Orlando Magic 118-98. Na prorrogação, o Houston Rockets bateu o Detroit Pistons por 100-96. O New Orleans Pelicans, 3 pontos de diferença para vencer o Los Angeles Lakers 128-125. Utah Jazz venceu o Dallas Mavericks por 119-112 os jogos de hoje. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana. Sábado tem Supercopa Piratininga, domingo também fartura vai estar em ação, muitas emoções e a transmissão dos 96.3 FM e do 680M em conjunto com a TV Estância. E o Facebook é o facebook.com/Supercopa Piratininga. É só você acessar também, ficar por dentro aí das entrevistas, por dentro também aí de tudo que rola com as emoções da Supercopa Piratininga. TV Estância, Piraju, Rádio Piratininga 96.3 FM, 680M ou piratiningapiraju.com.br, e ainda também você podendo curtir aí no Face da própria Supercopa Piratininga, tá bom? E teremos também no final de semana a última rodada do Empresarial Força Livre do Marrecas Clube, definindo apenas quem vai pegar quem, né? Nas semifinais. A equipe do Inhoato já na primeira colocação, do Futevôlei em segundo, faltando definir se o TJ Sistema passa em terceiro ou quarto. Vai depender do resultado do time do Colasso, que joga neste final de semana. Em caso de vitória, o Colasso passa em terceiro, vai jogar novamente contra o time do Futevôlei, o qual perdeu por 6-3 na fase de classificação. Se perder no final de semana, o time do Colasso pega o time do Futevôlei, o qual pega o time do Inhoato, né? O time do Inhoato que sapecou 10-0 no time do Colasso na fase de classificação. Então, só para definir aí quem pega quem nas semifinais, os 4 classificados já estão definidos. Os demais times apenas irão cumprir tabela, sendo que o TJ Sistemas folga nesta última rodada da fase de classificação. E eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos. A gente volta a qualquer momento aqui em chicopiraju.blogspot.com.br e abaixo aqui todas as informações do dia, inclusive a torcida pelo Marreco, que joga lá em São Sebastião do Paraíso contra a Intel. Tá legal? Um bom final de semana. Até mais. Tchau.